Amém? Como eu prometi para vocês, eu quero dar continuidade. Palavra do culto de domingo. Abra Romanos 8, de novo. Alguém pode pegar uma aguinha para mim, por favor? Glória a Deus. Uma das coisas que eu queria dizer para vocês é que hoje eu montando essa ministração de manhã, e uma das coisas que o Senhor pediu para falar para a igreja, bem claro assim, eu ouvi Deus falando no meu coração. Eu até escrevi aqui, botei bem em cima no cabeçalho da minha pregação. Aproveite o tempo de ensino, e eu botei assim, que tento passar. Eu entendi como Deus dizendo para a igreja, irmãos, aproveitar o tempo de ensino que eu, na minha limitação, na minha vontade de estudar, e talvez você ainda questione algumas coisas, e olha, eu acho que isso não é assim, não é assado. Mas eu quero dizer que você tem liberdade, você está com a palavra do Senhor na mão, para às vezes me questionar e dizer assim, olha, eu tenho um videozinho antes, Marco, para passar. Boa, é bom que eu vi o Paulo fazendo sinalzinho. Para você me questionar e dizer, pastor, eu acho que isso aqui talvez é uma heresia, isso aqui está errado. Mas isso foi uma palavra que o Senhor me deu, nem a Karina está sabendo disso, é uma palavra que o Senhor me deu, e eu botei assim, aproveite o tempo de ensino que eu estou tentando passar. Porque talvez, irmãos, a igreja vai chegar um tempo que ela vai precisar de alguém mais voltado para o profético, talvez alguém mais voltado, não sei, para outra área. Porque é uma área que o Senhor tem me dado, e eu sei que às vezes parece até maçante. Eu perguntei, Senhor, não é maçante? Porque eu estou pregando nos cultos, que nem aquele estudo, não é maçante. E o Senhor me disse isso, é tempo de ensinar. E uma das coisas que a igreja precisa, nós precisamos, é ser ensinado. Eu preciso ser ensinado. Porque não adianta nós só chorar, gritar, pular, sem saber o porquê. Amém? Ô Arthur, sobe lá e desliga as luzes para o pai lá, faz favor. Eu quero mostrar um vídeo, talvez eu acho que... Eu já mostrei esse vídeo aqui. Mas eu quero mostrar, irmãos, mas eu quero tipificar uma igreja ali. Quero tipificar uma igreja onde todo mundo lá, o que vai aparecer na frente, os principais, não é eu e a Karina, tá? Apesar que eu e a Karina dançamos assim, tá bom? Mas não é eu e a Karina. Mas eu quero tipificar uma igreja, e vai aparecer algumas palavras ali, irmãos. Eu queria que... Hoje eu vi esse vídeo, e logo depois a Valentina pediu que estava dançando sapateado, mas não foi por causa disso que eu vou passar. E eu queria que tu olhasse para esse vídeo e visse uma igreja ali. Depois tirasse as tuas próprias conclusões, tá bom?
que vocês acharam? Alguém já tinha visto esse vídeo? Eu passei esse vídeo porque na final do ano nós vamos fazer o mesmo vídeo, igreja. Irmãos, vocês viram ali as palavras que apareceram nesse vídeo? É um vídeo motivacional. E isso, além de, junto com essas palavras, claro, com o Espírito Santo e com Jesus, para mim representou uma igreja perfeita. Vocês viram uma hora que todo mundo virou a cabeça para o lado e uma mulher virou a cabeça para o outro? Vocês viram a mulher virando a cabeça para o outro? Não, todos viraram igual. Você viu uma hora que uma virou o pé ao contrário, a outra virou para o outro? Não, todos faziam a mesma coisa, né? Todos, uma igreja perfeita, dedicada, harmônica, tem aprendizado, tem determinação, tem coragem. E assim eu acho que a igreja do Senhor Jesus quer se manifestar. E assim nós deveríamos, quando eu olhei, eu gosto muito desse vídeo, eu danço sapateado bem pra caramba. Quando eu olhei esse vídeo, nossa, isso é uma igreja, é assim que a igreja do Senhor Jesus tem que ser. É assim que ela precisa ser. Amém? Mas abra Romanos 8, vocês me dão um tempinho hoje à noite para me ministrar essa palavra? O título da minha ministração nessa noite eu botei assim: Convicção de quem você é, o caminho para fazer o que você foi chamado a fazer. Convicção de quem você é, o caminho para fazer o que você foi chamado a fazer. Se alguma palavra fugir da minha boca, é porque me botaram mais um monte de ferro hoje na minha boca embaixo. Então eu estou meio... Entendeu? O caminho... a convicção de quem você é, o caminho para fazer o que você foi chamado a fazer. O caminho para fazer o que você foi chamado a fazer. Eu quero pegar o texto de Romanos 8, versículo 19, que acompanha o texto de domingo do culto. Quem aqui aprendeu um pouco sobre convicção ou leu Romanos 8 em casa depois de domingo? Amém? Deus falou alguma coisa com vocês mais ali, sobre aquela passagem de Paulo? Deus fala, irmãos, então leia bem devagarinho, medite, se tiver que ler 3, 4 vezes, leia de novo, medita em Romanos 8, você vai ver que tem muita coisa profunda ali. Vamos ler versículo 19? Eu terminei lá no versículo 18, quando Paulo diz que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. No 19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Até aí. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que com ardente expectativa, talvez a tua versão diz grande expectativa, a natureza criada aguarda por nós. Já parou para se ater nessa passagem? Que toda a natureza, qual é que ele fala ali? A criação, né? Toda a criação aguarda por nós. Tudo que foi criado, que está hoje, que a gente visível sobre nossos olhos, está aguardando por mim e por você. Ou seja, aqueles fungos lá, talvez, quem está vendo aquele fungo lá atrás lá que foi nós varremos e não tiramos? Algo que foi criado, está aguardando por mim e por você, pela minha e a sua manifestação. Talvez, irmãos, coisas que a gente não consegue nem ver que foram criadas. Deus criou todas as coisas, criou ou não criou? Todas ele criou.
Ele dizia que viu Deus e fez e era bom. Viu Deus, fez e era bom. Criou tudo. E diz que o tudo dele está aguardando por nós. O tudo que o Senhor criou está aguardando por nós, pela manifestação daqueles que se dizem filhos de Deus. E você vai perguntar para mim, mas nós temos poder sobre, vamos dizer, sobre as questões da natureza? Que a natureza Deus criou tudo. Jesus ensina isso para nós. Quando ele está dormindo num barco, dá uma tempestade, acordam ele, o que ele faz? Ele acalma o vento e o mar. E as pessoas ficam aterrorizadas. Que homem é esse que até o vento e o mar, os ventos obedecem? E é esse homem que fez isso, que diz que mora dentro de nós. E é esse homem, Jesus, que está dizendo para nós, através de Paulo, que a natureza está aguardando a nossa manifestação. E não é somente para um dia de vento, como dá em Osório, chuva, Jesus disse que eu posso, eu vou fazer. Não é só isso. A natureza geme pela nossa manifestação. E você pode ver, irmãos, é só olhar para a natureza, aqui está falando de natureza mesmo, que a coisa está feia. Versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Eu sempre pergunto, quem é que já teve filho aqui? Viu, mamães? É bom o filhinho, né? Coisa mais lindinha. Mas o né? Deve ser horrível. Obrigado, Senhor, por eu não ter sido mulher. Eu sempre agradeço ele. Né? Catiele vai ter que experimentar, a Liane, as meninas que não experimentaram, se preparem. Né? E quando é 2 ainda, né? Quando é 2, assim, que não é cesárea. Meu amigo. Então, toda a natureza, irmãos, criada. A palavra é bem clara, toda a natureza criada. Geme até agora. A natureza está gemendo. E nós, muitas vezes, ela está gemendo porque nós estamos bufeteando ela. Nós estamos batendo nela. Daí no versículo 23, e não só isso, Paulo diz, olha só. Não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo que nós também, nós estamos gemendo interiormente. Talvez a gente não percebe, mas uma vez eu vi uma ilustração, acho que foi o pastor Samuel que disse, que quando eu chego diante de uma pessoa, e ela não crê em Jesus, mas eu creio, eu estou falando com ela, o mesmo Espírito que há em mim, o Espírito que pode estar apagadinho dentro dela, lá dentro e dentro de mim, eles estão gritando, fala mais, fala mais, eu estou convencendo, ele vai aceitar, ele vai ouvir, planta a semente, é uma ilustração, mas nós estamos gemendo, irmão, nós estamos carentes da palavra do Senhor. Imagina nós viver 24 horas durante 30 dias com um louvor desses aqui, cantando e nós nessa alegria. Você vivendo nessa alegria, coisa mais boa do mundo. Nosso espírito geme por isso. Se pudéssemos ficar cantando, nós não precisávamos pregar, nós ficávamos cantando. Se pudéssemos não ir embora, nós íamos ficar aqui cantando. Só que a carne às vezes, que música chata, já repetiu demais, é muita ministração, eu tô cansado, eu tenho que ir embora, eu estou com vontade de ir no X, eu quero para casa ver o jogo, a carne quer isso, mas o nosso espírito geme. Ele geme interiormente, dizendo, fica na minha presença. Fica na minha presença. Não é só um arrepiozinho que a gente sente, não. Ai, que coisa boa esse arrepio nessa canção. Não, irmãos, é o espírito gemendo, querendo mais da presença de Deus. No versículo 26, Paulo diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí Paulo está dizendo que o Espírito intercede por nós ainda, porque nós somos fracos. Daí entra essa questão que eu quero ir embora. Eu quero ir embora do culto, mas o Espírito está dizendo, fica, porque a palavra vai chegar até ti. Eu quero me sentar, porque já foi 5, 10 louvor. Mas o Espírito está dizendo, fica cantando, porque eu vou falar contigo no louvor. Nossa carne é fraca, irmãos. Nossa carne é fraca. Vejamos, precisamos ter uma profunda convicção das Escrituras para saber quem somos, para fazer aquilo que somos chamados para fazer, irmãos. Eu nasci para te adorar,
Eu nasci pra te adorar. É assim que nós cantamos. E nós botamos mais coisa em cima, tem peso nisso. Com minha são, com minha... Olha só. Isso é forte demais, irmãos. Mas se eu não tiver convicção do que eu sou em Cristo, das Escrituras, para dizer que nasci para adorar Ele, com minha alma, com minha força, com tudo que sou, bobagem nossa, irmãos. Bobagem nossa. Mentira nossa. Engano nosso. Engano. É verdade ou não é? Não, eu nasci para te adorar. Aí na hora de adorar eu tenho outras coisas melhores para fazer. Engano nosso, irmãos. E Paulo está dizendo, aí eu vou fazer o quê, irmãos? Quando eu sou chamado para fazer, mas eu botei aqui, fazer o quê? Letra A eu botei. Nos manifestar e nos revelar. Quando eu tenho entendimento da Escritura, o que eu faço? Eu começo a me manifestar e me revelo. Começo a me revelar realmente quem eu sou nas Escrituras. Quantos de nós aqui servíamos a Satanás? Quantos, literalmente? Talvez esse, talvez não. Esse que vos prega aqui, talvez era o pior deles. Quantos de nós? Mas no momento que a palavra entra, que o Espírito Santo começa a interceder, gemer, nos convencer, a gente começa a adorar o Senhor de outra forma. A gente começa a mudar. Então a gente é feito para nos manifestar e revelar. A letra B. Fazer, a gente é chamado para fazer com que o Senhor, irmãos, o nosso chamado de igreja aqui, você pode até dizer para mim, não, eu acho que não é bem assim. Mas eu botei aqui, o nosso chamado como filhos de Deus, como igreja, seria antecipar o mais rápido possível a vinda de Jesus. Alguém concorda com isso? O nosso chamado é esse. Mas para nós fazer, nós não podemos ser orgulhosos e mesquinhos. Senhor, vem buscar o nosso povinho que está tudo salvo e deu, deixa o resto. Nós temos que nos revelar para quem está perdido quanto antes. Porque quanto antes nós ganhar, porque a palavra diz que Ele não quer que ninguém se perca. Mas nós precisamos nos revelar, nós precisamos nos manifestar. Senão nós vamos ficar aqui. E esse tempo que nós vamos levar esperando, talvez muitos de nós vamos se perder. Cansados, desanimados, porque Jesus não vem. Mas nós nos manifestamos, nós nos revelamos. O nosso chamado é fazer que Ele venha logo, para Ele cumprir a profecia dEle. Para ele voltar. Porque o melhor lugar que nós vamos morar é lá, irmãos. O melhor lugar que nós vamos morar vai ser lá. E eu quero logo morar com Ele, mas eu quero ir de um jeito natural, tá, meu amado? Não me leva de outra forma. Eu digo... Não, mas no natural, não, fora do natural é alguém chegar lá, é morrer de morte morrida, entendeu? Me entende? É estar assim, talvez dormindo, morri. Agora me entra um louco lá, vou te matar, pastor. Pá, 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 pá. Meu Deus, é muito traumático essa morte. Mano. Amém, querido? Vocês me entenderam, né? Vocês me entenderam? Imagina, irmão, sabe por que nós tínhamos que fazer? Sabe por que Jesus tem que vir logo? Porque a palavra do Senhor está dizendo que nós somos adotados. Então, se nós somos adotados, eu fiquei imaginando quando eu botei isso aqui. Às vezes aparece filme onde crianças estão no orfanato. E na vida real existe isso, né? E naquele dia da visita, que aqueles monitores dizem assim, hoje vai vir o pessoal da Igreja Vida aí, e eles vão visitar o orfanato, que é assim, e eles vão talvez escolher alguns de vós, ou vão visitar vocês para adotar vocês. Imagina a expectativa dessas crianças. Do mais novinho ao mais velho, pensando, hoje vai vir um casal lá e talvez eu sou escolhido para ir sair do orfanato e morar, ter um pai e uma mãe. E Deus, a palavra está dizendo que nós somos adotados por Ele. E se nós somos adotados, da mesma forma eu estou esperando o meu pai vir me buscar. Eu estou esperando ele vir do céu e dizer, filho, vim te buscar. Tu é adotado, meu. Tu vai morar comigo, tem que morar comigo. Essa é uma expectativa. Daí quando eu vejo a ardente expectação, irmãos, está ardendo, tem que arder isso dentro de mim e de você. Tem que arder dentro do nosso coração. Daí eu fui procurar essa ardente expectativa no grego, no literal, diz que é estar ansioso de cabeça em pé, esperando por algo. Estar ansioso de cabeça em pé. Aí eu imagino a criança no orfanato. Chegou um carro lá. Que titia linda, que titio lindo.
Será que vai ser eu o escolhido para ir embora com eles? No meio de 50, 200, sei lá. Ardente expectativa de ser escolhido. Nós já fomos escolhidos nele. Só esperar ele voltar e nos levar. Mas nós temos que apressar isso, amém? E outra coisa, saber que nós temos limitações, irmãos. Que nossa carne é fraca. E entender que o Espírito Santo é que nos segura, ele intercede por nós. É ele que intercede. E isso para mim é um sinal de dependência. Para que a gente possa suportar as adversidades desse tempo presente. Se não é o Espírito Santo, irmão, se ele se apaga dentro de nós, a gente não suporta, a gente abandona mesmo. Porque não é fácil uma vida cristã regrada como Jesus tem mandado a gente viver mesmo. Não é fácil. Porque é muita perda. A gente perde. E se a Bíblia é clara, se eu me inclino para a carne, é carne. Se me inclino para o Espírito, é Espírito. E isso é luta. E daí nós temos 3 responsabilidades aí, irmãos. Quem nos espera? A natureza que está gemendo, a igreja, que somos nós que estamos gemendo, a igreja está esperando por nós, e o Espírito Santo, irmãos, que intercede. Olha a nossa responsabilidade. Tem 2 nos esperando, a natureza, a igreja, e o Espírito Santo está nos ajudando. Olha lá, pela nossa manifestação, é só lá. Pela nossa manifestação dos filhos de Deus. Só que nesse processo, irmãos, até a manifestação, será preciso, por isso que eu falei no início, esse tempo de ensino, será preciso muito ensino para a igreja do Senhor Jesus. Passou o tempo onde era só o sapatinho de fogo, que eu creio que passou o tempo onde é só profecia. Vai ter que ter profecia? Tem, porque é um chamado para a igreja. Mas esse tempo de só receber uma profecia e sair para a rua e deu, acabou, irmãos. Nós temos que aprender por que a palavra está sendo revelada para nós. Porque a profecia, ela direciona, ela te diz para lá. Se ela tiver que dizer uma profecia, eu vou te dizer que tu perdeu, que o Senhor vai te derrubar, vai te destruir a partir de hoje. Eu quero receber uma profecia dessa? Ninguém quer. Ninguém quer dentro da igreja. O pastor Railson vem aqui, ele dá uma banda dentro da igreja. Todo mundo já ora, porque fica com medo dele, irmãos. A profecia tem que me alegrar. O profeta chega, eu tenho que... É hoje que papai vai falar comigo. Seja bom ou ruim, ele vai falar. Ele vai dizer para mim. Mas a pessoa que tem medo do profeta, irmãos, pode esquecer. Se o profeta dizer uma palavra ruim, que profeta o quê? Eis que tu prosperarás. Deus vai te levantar, tu será uma maravilha. Deus, aleluia. Profecia tem que existir, irmãos. Ela vai existir. Os 5 ministérios, eu creio muito que Deus vai levantar nessa igreja. Eu creio. Porque por mim que sou pastor, pela minha família, pelos líderes dessa igreja, pelos membros dessa igreja, pelas pessoas que estão pagando preço para morrer pela causa de Jesus, Jesus é fiel, ele vai fazer. Nem que seja meia dúzia, mas ele vai fazer. Amém? Então, irmãos, ensino, estudo, oração, comunhão, preparação, dedicação à palavra, perseverança e principalmente dependência do Espírito Santo, irmãos. Com isso, nós não vamos conseguir manifestar. Nós vamos só fazer mais um evento, vamos ser mais uma igreja, vamos ser mais um tempo que acabou. Ficou a Igreja Vida, era bom a Igreja Vida há 5, 6 anos atrás. Agora passou, acabou, terminou, era um movimento. Não, irmãos, não é um movimento. Movimento é quando não tem palavra do Senhor. Quando tem palavra do Senhor, irmãos, é mais que um movimento. É início e fim. É quando Jesus prega e vem até hoje. Quando os apóstolos pregam e vem até hoje. Nós vamos morrer e nossos filhos vão ficar pregando até que Jesus volte. Daí não é movimento. Amém? E nós temos ferramentas para isso, irmãos. Eu quero só dar uma pincelada nisso. Nós temos domingo à noite, culto, que a gente pode vir cheio para cá e sair cheio daqui. A gente tem hoje aqui, a terça-feira. Você tem amanhã para ensinar, para orar, para exortar. Você tem discipulado. Nós temos aqui, por exemplo, um ministério aqui. Eu sei que não tem dança, não tem tocar sem ouvir palavra, não tem ensaio sem ouvir palavra. É isso que nós precisamos. Se nós tivermos que ficar na acolhida, tem que ter palavra. Se tiver que limpar banheiro, tem que ter palavra. Porque ela é o centro de tudo, irmãos. Ela é o centro de tudo. É ela que me faz eu limpar banheiro com alegria. E tudo isso se envolve. Não adianta ter... Eu gosto da expressão do pastor lá da Suíça, o Ralph. Quando ele diz que a visão que nós temos, uma vez eu já fiz isso. Ele pegou um copinho daqueles lacradinhos e disse assim,
aqui está a visão, que é o copo plástico, coisa e tal, e dentro está a água. Ele disse assim, é maravilhosa a visão, está encaixotadinha, está ali, é só fazer. Daí ele pegou, tomou a água, disse assim, agora só ficou a visão, a água que mata a sede. A visão é legal, a ferramenta é legal, mas quem mata a nossa sede? Adivinha? Jesus, é Jesus. Se Jesus não estiver na tua célula, no nosso discipulado, na nossa comunhão, no nosso tadel, culto, irmãos, não adianta nada. Não vai adiantar nada. Nós somos uma igreja com não sei quantos milhares de células. Não adianta nada. Jesus tem que estar lá em todo o tempo, amém? Nós temos ferramentas. Eu vejo, irmãos, um tempo de grandes oportunidades. Mas essas oportunidades, ela envolve uma outra situação. Uma situação que eu quero entrar agora. As pessoas, primeiramente, para nós nos manifestar, nós não podemos nos manifestar do jeito que nós achamos que eu quero me manifestar. Não. Ela guarda a manifestação dos filhos. E quem é filho vai conhecer o pai. E quem vai conhecer o pai vai saber que o pai tem muita coisa para nos ensinar. Ela guarda a manifestação dos filhos, irmãos. Tem muita gente que não é filho. Tem muita gente que não quer ser filho. Tem muita gente que quer ser só amigo de Deus, amigo de Jesus. Tem muita gente que só quer ouvir coisa boa de Jesus. E ainda assim, quando Jesus é amigo, e amigo diz que fala a verdade, quando ele fala a verdade, o amigo já não é mais amigo. Tem muito filho, irmão, só quer a herança do pai. Daí pega a herança, vai embora, come as bolotas lá dos porcos, como Jesus ensinou. Depois tem que voltar com o rabinho entre as pernas. Irmãos, nós precisamos começar a viver um tempo novo de igreja. Mas muito novo de igreja. É tempo já, Jesus está aí. As coisas estão acontecendo. E eu dou glórias a Deus, porque os líderes dessa igreja, irmãos, têm se mantido firmes. E às vezes o que Deus me mostrou, assim, ó, muitas vezes nas lutas dos líderes dessa igreja, de você que está aqui também nessa noite. Muitas vezes parece que vai desistir, vai cair, vai embora, cansou. Mas eu sei que essa luta é espiritual. Às vezes eu olho, não, eu sei, só pode estar passando alguma, logo ali na frente vem a bênção do Senhor. Porque estão envolvidos, irmãos. Eu sei que tem líderes aqui que talvez não dormem de noite preocupado com o casal tal, com o fulano de tal, com o jovem tal, porque está com um problema lá. Eu sei, irmãos. E isso, irmãos, está muita luta. Mas se todo mundo pegar junto e ajudar, nós vamos manifestar assim. Nós vamos fazer a vontade do Pai. Amém? As pessoas querem se manifestar de qualquer jeito. As pessoas, por que não se manifesta, estou falando? Por que não vem? Que as pessoas muitas vezes não têm tempo para isso. Não é tempo de eu me manifestar ainda. Ou eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, eu estou muito cansado, ou eu não casei, ou eu não engravidei, ou eu não completei ainda o dinheiro que eu queria ter para manifestar. Muitas vezes é isso que acontece, irmãos. E outra coisa, as pessoas não são capazes de realizar o seu chamado. Tem medo. Acho, não, esse chamado não é para mim, pastor, isso aí é para ti. Chamado é para os líderes da igreja. É para quem é mais espiritual. É para quem lê a Bíblia mais, quem jejua mais. Não, o chamado de Deus é para todos. A todos quantos chamou, Ele capacitou, predestinou, enviou. Tá feito, irmãos. É para todo mundo. Ah, mas eu não sei fazer grandes coisas. Sabe fazer uma coisinha? Sei. É nessa coisinha que tu vai usar de excelência para manifestar a glória do Senhor. Amém? Nessa coisinha. O problema é que nós queremos grandes coisas. Nós queremos ser grandes coisas. Nós queremos. O nosso ministério tem que ser o tal, o bom. Eu só pregar numa célula, ou só discipular, ou só ficar na acolhida. É bom, mas sei lá. Nós temos que cuidar, irmãos. O corpo tem muitos membros. Cada membro tem uma função clara, exata para fazer. Por acaso esse dedinho aqui é diferente do meu dedinho do pé? Não, os dois têm função importantes no corpo. E a gente tem que saber, em Deus, na palavra dele, aonde que eu sou chamado. Eu vou ter convicção de que eu fui feito para isso. Amém? Eu vou entrar numa área, você me dá um tempinho? Amém? Quem não disse amém, se quiser sair, pode sair, não tem problema. Mas quem quiser ficar, pode ficar. Eu brinco, irmão, mas é verdade. Você não é obrigado a me suportar, não. Você pode cair da cadeira como eu brinquei, desmaiar, e eu tenho que orar para você ressuscitar. Amém? Vai chegar um tempo, irmãos, eu sou meio doido para isso. Mas vai chegar um tempo que vai empilhar a gente, se nós ficar aqui, Deus mandar, vai ficar 20 anos aqui. Vai chegar um tempo que vai empilhar a gente nessa porta, querendo brigar para entrar. Você vai brigar assim, ó, eu vou chegar, o culto é às 8, eu vou chegar às 6 da manhã para pegar o lugar lá na frente para ouvir a palavra de Deus.
Vai chegar esse tempo, tu vai ver só, que as igrejas vão estar assim, ó, de gente se abarrotoando querendo ouvir a palavra de Deus. Nós vamos aproveitar esse momento, porque Deus está nos ensinando. Amém? Glória a Deus. Quero usar um exemplo. Quero brincar um pouco agora, que eu quero ministrar toda essa palavra. Deus disse assim para mim, é sério isso dizer que Deus falou, né? Mas é umas coisas que eu fico sentado, levantei cedo, né? Minha esposa brigou comigo, quero te dar carinho, fica comigo, gatinho, fica comigo, bonitinho. Eu disse, eu vou levantar, vou te dar a palavra, né? Levantei, fui levar o Arthur na escola, e ela, quando tu chegar da escola, tu volta pro quarto correndo, eu vou ficar aqui estudando a palavra do Senhor. Xererererê, que isso? Né? Isso aí pode ser amanhã. Não, desculpa, pastor, não faz essas coisas, desculpa, misericórdia. Vamos lá. Irmãos, você já viu, olha o que eu escrevi aqui, isso aqui é uma heresia. Você já viu um tubarão branco em aquário fazendo show de golfinho? Já viu, Marco, tu que é pescador? Imagina um tubarão branco, um charcão daqueles, fazendo que nem golfinho lá, aqueles... Imagina, aqueles dentão. Você já viu isso? Você nunca vai ver isso. Você vai entender o que eu quero te falar. De quem é essa criaturinha? Meu Jesus. Sou eu. Você já viu, irmãos? Irmãos, aqui, vamos lá. Você já viu águia em galinheiro colocando o ovo fazendo águia? Uma águia bonita que caminha assim, vem. Já viu isso? Você acha que vai ver isso? Não vai ver águia em galinheiro. E nem vai ver galinha voando que nem águia, tentando pegar um peixão daqueles com as patinhas de galinha lá. Não vai ver. Mas o que eu quero te dizer assim, ó, é isso aqui que eu vou ministrar agora. Você já viu pardal em gaiola sendo vendido por preço de canário, cantando que nem canário? Já viram, não, irmão? O Beto está olhando para mim, que heresia. Já viram? Quem já viu? Alguém vender pardal dizendo que é canário. Olha como canta. Já viu? O que houve, Rose? Estão tudo achando que eu estou fora da casinha. Não é, vocês vão me entender, irmãos. Vocês vão me entender o que é que Deus mandou dizer para vocês. Pois é, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que tem muita gente por aí assim. Que é tubarão e quer ser golfinho. Que é golfinho e quer ser tubarão. Que é águia e quer ser galinha. Que é galinha e quer ser águia. Que é pardal e quer ser canário. Que é canário e quer ser pardal. Tem muita gente assim dentro da igreja, irmãos. Mas por que isso está errado, pastor? Ser um golfinho e querer ser um tubarão? Não. Só tu tem que fazer o teu trabalho bem feito. Golfinho faz o trabalho de golfinho. Tubarão faz o trabalho de tubarão. Pardal de pardal. Canário de canário. Mas faz bem feito. Amém? Não dá para mim ser um canarinho, irmãos, e querer ser pardal. É até mais fácil. Mas eu ser pardal e querer ser um canarinho, não tem como. Os canarinhos cantam, mas igual o pardal, não. Não vão cantar. Não vão cantar. Eu tenho que fazer a minha parte, amém? Então eu botei assim, seja você quem for, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas faça bem feito. Faça bem feito, meu amigo. Se é para cuidar de criança, com zelo, com esmero. Se é só para ir na célula, quando eu brinco, servir chimarrão, serve com zelo. Esse chimarrão está ungido hoje pelo Senhor. A pessoa vai pegar o chimarrão, quando ela tomar, ela vai ficar, xerererê, que chimarrão é esse? Chururu, me serve outro. Irmãos, faça com zelo, faça com alegria. No teu trabalho, você é um cristão. O teu patrão amanhã de manhã chega assim, quero ver esses negócios tudo pronto aí. Claro que vai estar pronto, que hora que o Senhor quer, eu quero fazer. Eu vou fazer para o Senhor. Agora o crente chega no trabalho lá, o crente chega no trabalho cheio do fogo. Nossa, o culto ontem foi benção, patrão. Vamos trabalhar que está na hora. Só um pouquinho aí, ô endemoniado. Irmãos, eu brinco, mas, irmão, nós precisamos fazer o que o Senhor chamou para nos fazer. Eu nasci para te adorar. Irmãos, passar por sofrimento e adoração. Paulo passou por sofrimento e adorava o Senhor. Às vezes o Senhor,
Ontem a palavra do Senhor foi sobre convicção. Eu sou convicto que eu sou um cara abençoado. Chega no trabalho, briga com o patrão. Como é que Deus vai abençoar se é o patrão que paga o teu salário? Como é que Deus vai abençoar? Isso, irmãos, envolve que você envolve convicção. Se você é pardal, você é pardal. Se você é um andorinho, você é andorinha. Se você é um charcão branco, você é um charcão branco. E assim vai. Sou convicção em Cristo Jesus. Olha, eu nasci. Mas eu não fico aquela musiquinha da Gabriela que nem eu brinco. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas enquanto eu viver, eu vou fazer com esmero as coisas para o Senhor. Porque eu tenho convicção na palavra que eu preciso manifestar. O Senhor está me esperando, eu sou um filho dele. Importa se eu sou uma viuvinha pobre ou um rico fariseu. Eu vou manifestar a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu estou indo. Vamos abrir 1 Coríntios. Me dá mais um tempinho, por favor. 1 Coríntios 1, 28. Você já conhece essa passagem? Um 28. Pode pegar do 26 em diante. Todos acharam? Diz assim: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você quer ser um louco? Um louco por Jesus? Deus escolheu os loucos por Jesus, irmãos, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tu viu que aquilo que eu sou pode ser um nada? Deus me escolheu. Deus me escolheu. Eu quero perguntar para ti, além daqueles bichinhos tudo que eu falei, quem aqui gostaria de ser um pardal? Eu quero ser um pardal. Quem gostaria de ser pardal? Agora todo mundo quer ser pardal. Ninguém quer mais ser pardal? Hã? Quem quer ser pardal? Vamos lá. Lucas, vamos lá agora. Lucas 12. Vamos lá então. Lucas 12. Irmãos, eu quero falar de por que as pessoas às vezes não fazem bem as coisas para o Senhor. Porque primeiro que elas não têm convicção. Eu vou falar sobre 5 coisas bem rapidinho. Primeira coisa, elas não têm, aquilo tudo foi só a introdução, tá? Primeiramente, elas não têm convicção de quem elas são. Mas mesmo com a minha pequena convicção de pardal, olha o que Jesus fala para mim. Lucas 12, versículos 6 e 7. A primeira coisa que eu gosto de anotar, que as pessoas não fazem mais para o Senhor Jesus, porque elas se acham inúteis. Elas pensam, não, eu fazer isso, eu pregar a palavra, eu entender de Bíblia, eu estudar, eu ser um empresário para o Senhor, eu ser um grande mestre para o Senhor, não sei se eu sou capaz. Isso é inutilidade. E olha o que o Senhor diz em Lucas 12, versículo 6 e 7. O que o Senhor diz lá? Não se vendem 5 por 2. Se quer dinheirinho, quer o dinheiro, tá? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até o 7, né? Até os cabelos da vossa cabeça, até os meus, por acaso, estão todos contados. Não tem mais. Bem mais valeis do que muitos. Viu, irmãos? Um pequeno bichinho desse aí. O Senhor usa esse bichinho para dizer para nós que não é para nós ter medo. Ele nos conhece por completo. E Ele sabe que nós somos muito mais valiosos que pardais para Ele. Mas nós, às vezes, nos redimimos a um pardal. Somos menos que um pardal. Porque esse pardal ainda é pioiento, que só faz bagunça na caixa, no barulho. Você não foi esquecido por Deus, Ele te conhece por inteiro. E nós temos valor para Deus. Jeremias 1,8
Não precisa abrir, mas Deus diz assim, ó, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não diga, sou muito jovem. A todos que eu te enviar, você irá. E dirá tudo o que eu lhe ordenar. Em Josué 1:9, peguei 2 versículos. Ser forte e corajoso, pardalzinho. Segunda coisa, por que as pessoas não fazem mais? Porque elas se sentem abandonadas. Ninguém me ama, ninguém me quer, tu vê. É só o Marlo que o pastor abraça, é só a Marjana que a pastora vai lá visitar, é só abandonadinho dentro da igreja. Eu entro na igreja e saio, ninguém me vê, ninguém olha para o meu ministério. Eu sei cantar, mas ninguém me bota para cantar. Então eu quero te mostrar ali, irmãos, Salmo 102:7. Ela se sente abandonada. O salmista está dizendo assim no Salmo 102:7. Não consigo dormir, pareço um passarinho solitário no telhado. Tu te sente assim, dentro da igreja? Eu não consigo nem dormir, onde o pastor não me deu um oi, passou na rua, não buzinou o carro. Não consigo nem dormir, porque tu vê, tocaram aquela música e não sei, não foi para mim, não sei lá. Não consigo nem dormir, parece um passarinho solitário no telhado. Irmãos, larga disso, homem e mulher de Deus. Sabe o que falta para nós, irmãos? Para parar de sentir sozinho. Jesus nunca se sentiu sozinho. Nunca. Você vai ver nas escrituras Jesus nunca dizendo assim, porque Pedro hoje me abandonou, porque o fulano, porque o Beltrano, pai, porque tu me mandaste para cá, agora olha, dei comida. Porque Jesus tinha uma coisa que nós precisamos ter, propósito. Quando a gente tem um propósito no coração, irmãos, se vocês me abandonar, eu sirvo ao Senhor, eu gosto de cuidar de vocês. Um exemplo, se vocês disserem, não quero estar mais. Por isso, irmãos, que eu tenho descansado. Quando alguém diz para mim, vou embora da igreja. Irmãos, não posso fazer nada. Você não está indo embora de mim, você está indo embora da presença do Senhor. Eu tenho um propósito, eu estou indo para lá. Se tu acha que no mesmo caminho que eu estou indo não é o teu, não posso fazer nada. Se você se sente sozinho, irmãos, você precisa ter um propósito claro na tua vida. Você serve a Deus, não a homens. Quando a gente serve a homens, quando não aperta a minha mão, se o pastor Norton me dá um oi, meu pastor não me deu oi, estou fora. Meu propósito é servir ao Senhor, querido. Então a gente precisa servir ao Senhor, amém? Ter um propósito definido diante de Deus. Olha, Salmo 68:6, para quem se sente solitário, Deus diz assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Quando você tem propósito, irmão, você vai achar família. Você vai achar amigos de verdade. Quando você tem um propósito, todos caminham para o mesmo lugar, vai todo mundo junto. Jesus atraiu os discípulos por causa de quê, irmãos? Por causa de dinheiro, fama? Foi? Não, Jesus dava propósito para eles, deu para Pedro, eu tenho um propósito para ti. Qual? Vai ser pescador de homens. Nunca parei para pensar nisso. Isso é um belo propósito para me largar as redes, largar tudo, a autopesca Zebedeu lá, largar tudo, papai, mamãe, e estou indo contigo, Senhor. Tinha propósito em servir, irmãos. Você tem propósito para servir a Deus? Você só vem à igreja, só vai à célula. Você serve mesmo a Deus por um propósito eterno, ou é só para encher linguiça e dizer que é crente? Do contrário, irmãos, até o teu dízimo está sendo jogado fora. Se você não tem propósito para dar um dízimo que você conhece as escrituras e tem convicção do que está dando, você está dando dinheiro para dar aí. Agora, irmãos, tenha propósito em tudo na vida para ver. Faz diferença, irmãos. Propósito faz diferença. Amém? Sua célula tem um propósito? Se ela tem, vai crescer, vai se multiplicar e vai ganhar vida para Jesus. Senão vai ser maior ajuntamento de pessoas lá. Se ela tem propósito, pessoas vão chegar doentes e vão ser curadas. Se ela tem propósito, irmão, mesmo que não se multiplique, as pessoas vão ver transformação. O que bebia não bebe mais, o que adulterava não vai adulterar, o que roubava não vai roubar, porque Jesus está lá, o teu propósito é Jesus. Jesus muda essas pessoas. Amém? Tem que ter propósito, nós precisamos ter propósito. Propósito, tem que ter propósito. Seu tempo sozinho com Deus tem propósito? Tuas orações, teu jejum, se tem, Deus vai responder, irmãos. Do contrário é fome, do contrário é tempo perdido. Sem propósito, para que eu vou fazer um jejum? Sem propósito nenhum. Passar fome, vai passar fome. E vai dizer, não, estou tantos dias de propósito aí. Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Pensa. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para um dia do castigo. A terceira coisa,
As pessoas não fazem mais porque elas estão perdidas. Não sabem para onde vão. Não sabem o que querem. Salmo 84, 3b. Tem uma canção linda. Quem lembra disso aí? Desse salmo? Diz assim, vou ler só a parte 3b não, só a parte A do versículo. Até, adivinha? Até achou um lar. Quem completa? Até um pardal, diz a palavra, achou um lar. Você acha que você é um menor, um mendigo na rua aí, um menor abandonado? A palavra do Senhor diz, o Senhor está dizendo que até um pardal achou um lar. O resto diz que até uma andorinha fez não sei o quê. Mas eles foram para onde? No resto da passagem. No altar do Senhor, adorar o Senhor. Irmãos, não te acham um pardalzinho, choquinho aí, não, triste. Que até um pardal achou um lar, achou onde morar. Até ele achou onde morar. Lucas 19, 10. Jesus veio para buscar e salvar quem? O perdido. Está perdido? Jesus. Não sabe onde está? Jesus. Talvez, irmãos, nós estamos aí há 4 anos juntos, mas talvez tem pessoas, posso usar exemplo da Juremi, vou só brincar, tá, Juremi? Não é o teu caso. Ou de outras pessoas mais que estão há tanto tempo no Evangelho. Estão aí 50, 30 anos com Jesus, mas estão perdidos. Estão perdidas. Mas como se eu estou há tanto tempo e Jesus caminhava comigo? Sim, Jesus nunca vai te abandonar. Mas ele talvez está ali do lado dizendo, é para lá, é para lá. Quando tu vai cair? Viu? Glória a Deus, então confirmou. Eu digo assim, irmãos, que às vezes a gente acha que está com Jesus, a gente vê milagre, sente arrepio, pula, grita, e Deus faz, realmente Deus faz. Mas estamos indo para o caminho errado, Deus nunca vai nos abandonar. Talvez, não, filho, volta para cá, filho, volta, é para cá, eu quero te achar. Volta para casa, amém? A quarta coisa, que pessoas não fazem mais, está anotando, que elas estão caídas, irmãos. Elas caíram. Por que elas caíram? Por causa dos pecados e erros que constantemente as derrubam. Pecados e erros que constantemente estão derrubando. Caiu, tropecei uma vez naquela pedra. Bati com o dedinho minguinho aqui, doeu pra caramba. Eu fico doido quando bate o dedinho minguinho. E no outro dia eu passo lá, olho, dedinho minguinho vai doer de novo. Pá, aí eu sinto dor no dedinho minguinho e reclamo. Isso é coisa do diabo. Botou no meu caminho. Então, irmão, você já sabe a tua deficiência, tu já sabe aonde tu erra, tu já conhece de cor e salteado, Deus já falou, pastor já falou, profeta, líder, discipulador, a Bíblia, você já viu em canções, mas a gente insiste em cair no mesmo erro. Por quê? Porque falta propósito, falta convicção, irmãos. Isso é ser pardalzinho. Isso é um pardalzinho lá embaixo. Mateus 10, 29, o Senhor diz de novo, não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, olha, muda agora de Lucas para Mateus, tá? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Eu quero dizer uma coisa sobre isso aqui, irmão. Muitas vezes a gente levanta e cai porque Deus gosta. Ele gosta, vou te bater. Está batendo na parede? Vou botar a parede de novo. Mas eu derrubo a parede, eu boto outra parede de novo. Mas eu derrubo, eu boto outra parede de novo. Eu vou derrubar o resto da minha vida. E Deus, eu vou botar parede na tua vida, o resto da tua vida, até tu enxergar. Porque muitas vezes é o consentimento do Senhor mesmo, para a gente aprender, para a gente parar. Ele usa a palavra prova, se tem prova a gente tem que passar, irmãos. A gente tem que fazer ela. Depois que passar, já era. Às vezes o Senhor nos derruba do cavalo para mudarmos. Ele nos dá um propósito, Ele nos acha. Alguém lembra de alguém assim? Ele caiu do cavalo, teve um propósito, teve que mudar? Paulo. Ele caiu do cavalo literalmente. 5 e última. Por que as pessoas não fazem mais? Primeiro que não tem convicção, mas além dessa. Porque eles são muitos necessitados e atarefados das coisas dessa vida. Aí não vai fazer mesmo, irmãos. Tem muita coisa para fazer. São os que não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, quem paga as minhas contas? O Senhor que paga as tuas contas, que Ele te dá fôlego, te dá patrão, te dá trabalho, motivação e alegria para te trabalhar e receber um dinheiro ainda, para pagar as tuas contas. Não, mas primeiro eu tenho que pagar minhas contas, depois eu vou servir o Senhor. Beleza, não tem problema nenhum. No problem, meus irmãos, não problems. Não tem problema nenhum. Rica, Renete. Vai sair na gravação, mano.
Essas pessoas, eles têm um desejo forte de servir. Posso te garantir, irmãos, que as pessoas têm um desejo forte, elas querem estar em tudo na igreja. Mas, quando tudo estiver certo, tranquilo. Por exemplo, não, depois que eu ganhar bebê, daí eu vou servir. As meninas, não, depois que eu tiver 3 filhos, daí eu vou servir o Senhor. Vai. Depois que eu casar, daí eu vou servir o Senhor. Vai. Vai sim, vai. Não, eu vou servir intensamente, porque o tchutchuco vai ser junto comigo, a tchutchuca, nós vamos ser uma loucura. Vai. Não, depois que eu terminar a faculdade de pós-graduação, não sei o quê, daí eu vou investir no reino, minha teoria que eu aprendi. Vai. Vou tirar na Mega Sena, daí eu vou pegar o dinheiro, pastor, vou comprar o terreno aqui do seu Hélio, da Juremil, fazer uma mega praia. Vai sim, vai. Não vai, irmãos. Faz agora, aproveita agora. O tempo é agora, a oportunidade é agora. Amém? Glória a Deus. Talvez, irmãos, alguns de nós nos encontramos assim. Mas o que tudo isso tem a ver com pardais? O que tudo isso tem a ver com pardal? Rapidamente. Pardal não tem um canto bonito, mas isso não impede ele de cantar. Ele vive cantando. Não é verdade? Impede? Não impede, ele canta. Eu botei, faça conforme Deus te chama para fazer, irmãos. Canta conforme Deus te chamou para cantar, prega conforme Deus te chamou para pregar, abraça como Deus te chamou para pregar, e pronto. Faça para o Senhor, porque o trabalho no Senhor nada é em vão, irmãos. Segunda coisa, eles são uma das espécies mais simples de pássaros, mas seus nomes estão escritos aonde? Livro da vida, irmãos. Você não parou para pensar que o pardalzinho está escrito ali? Deus fala lá várias vezes no pardal, Jesus fala. E o melhor ainda, eles são usados para dar exemplo para as pessoas. Jesus usou os pardais para dar exemplo. Por que ele não usa eu e usa um pardal? Por que, irmãos? Por que ele não usa a mim? Por que ele não usa nós e usa um pardal? Deus usa todas as coisas, irmãos. Deus usa todas as coisas. Deixa Deus te usar. Seja um exemplo em tudo. No trabalho, na rua, no carro. Eu sei onde você for. Hoje eu estava no sinal de trânsito. Agora tem aqueles 15, 20, coisa triste aquilo. Ficar contando aqueles números e não vai logo. Eu disse, para parar é 58 segundos. Para andar é 15. Aí tem 3 carros, já para de novo. Aí quando eu fui arrancar, o cara parou. Eu já ia E agora o carro que eu estou tem escrito atrás, Igreja Vida. Oh, meu Deus. Já pensou? O mãozinho só olha assim, vou lá naquele culto domingo. Que bom. E o último, irmãos. A última coisa, tá? A palavra diz que toda a terra louva o Senhor. Então os pardalzinhos estão cumprindo o seu propósito. Do jeitinho deles. Pode ter certeza. Estão cumprindo um propósito. Pergunta é, eu e você estamos? Nós estamos, ou quem sabe agora estamos. Amanhã na célula, domingo no culto, terça de novo, talvez no discipulado. Estamos louvando o Senhor em todo o tempo. Lembre-se, a criação geme, aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Vamos orar? Desculpa o adiantado da hora de novo, irmãos, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade. Não é assim de costume, quem sabe que vem no Tadel sabe, né? No culto de terça não é assim, a gente tem escola, até vai iniciar a escola na semana que vem. É mais os últimos agora, quando não teve escola, que estava de férias, a gente aproveitou um pouquinho. Mas irmãos, não saia eu sei que quando eu saí aqui agora de férias, os irmãos me falaram que os cultos, as palavras foram abençoadas, que os Tadéis, a palavra foi abençoada. Mas abençoada para quê, irmãos? Para nós gravar e dizer que bonito, olha a palavra que a Catiane ministrou. Ou pegar assim a palavra que ela ministrou e dizer, eu quero discernir disso, Senhor, e aprender disso. Eu quero saber dessa palavra, eu quero conhecer, eu quero ler a Bíblia, eu quero saber de onde ela tirou isso. Por que ela tirou isso? Nós nascemos, irmãos, para buscar a presença dEle. E esse é o tempo, amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, obrigado mesmo. Obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te louvamos, Senhor, o teu santo nome, mas não queremos fazer isso somente hoje.
ou nos dias de culto. Queremos fazer isso em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo louvaremos o teu santo nome. Mesmo em meio às necessidades, aos sofrimentos, às aflições, nós queremos te louvar. Por isso muda o nosso entendimento, muda o nosso pensamento, muda o nosso modo de olhar as situações que vivemos, Senhor. Pai, traz convicção dentro do nosso coração, para vivermos a plenitude do teu evangelho, para sabermos, Senhor, que nós não viveremos por muito tempo nessa terra, mas estaremos junto contigo, Senhor, na morada que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Traz convicção ao coração de cada um aqui, Pai, um desejo ardente de ministrar a tua palavra, um desejo ardente, Senhor, de estudar a tua palavra, um desejo ardente, Senhor, de ter comunhão com o teu Espírito Santo, contigo, com o teu Filho Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser santos, irrepreensíveis, uma geração, como diz a tua palavra, eleita, um sacerdócio real, uma nação, Pai, conforme a tua verdade diz que nós somos, Jesus. Nós não queremos mais viver brincando com o teu evangelho, Pai. Pai, eu ouvi uma palavra na semana passada, onde diz que essa é a melhor época para se perder amigos, pregando o evangelho. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite aqui, irmãos, que essa mesma palavra o Senhor disse para mim que é a melhor época de pregar o evangelho e ter o melhor amigo de todos ao seu lado. Nós podemos perder muitos e muitos amigos nessa terra, mas se vivermos conforme o evangelho do Senhor, nós teremos o melhor amigo que uma pessoa pode ter, que é o Rei dos Reis ao nosso lado. Pai, cuida do coração de cada um aqui, cuida da família de cada um aqui, cuida, Senhor, dos desejos de cada um aqui, Pai. Das orações de cada um aqui sejam recebidas por Ti. Coloca anjos nessa noite a guardar cada um na volta para casa. Pai, que nossos sonhos livra-nos de pesadelos, de todas as setas malignas do inimigo, de toda retaliação, de todo desânimo, e que amanhã as nossas células possam ser poderosas da Tua presença, cheias do Teu Espírito Santo, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Você pode dar um abraço aí quem está do seu lado, aplaudir o Senhor?